Você já se perguntou se a espiritualidade que habita a sua vida nasceu realmente dentro de você ou se foi apenas recebida antes mesmo de você ter maturidade para escolhê-la? Muitas das palavras que chamamos de sagradas chegaram até nós antes das nossas próprias perguntas. Muitos ritos, conceitos e formas de compreender a existência foram apresentados quando ainda estávamos aprendendo a interpretar o mundo. Nascemos dentro de narrativas que já existiam. Encontramos respostas prontas sobre o bem, o mal, a culpa, a virtude, a alma, o destino e o sentido da vida. E por muito tempo, talvez tenhamos apenas repetido essas respostas sem perceber que a espiritualidade não deveria ser uma linguagem usada automaticamente. Ela deveria ser uma experiência viva. Descolonizar-se de crenças e dogmas não significa rejeitar tudo o que veio antes. Não significa desprezar tradições, abandonar símbolos ou negar a sabedoria que atravessou gerações. Uma tradição pode oferecer direção, consolo e profundidade. Pode carregar ensinamentos capazes de sustentar alguém em momentos difíceis. Pode ser uma raiz importante, mas uma raiz não existe para manter uma árvore escondida sob a terra. Ela existe para alimentar o crescimento. O problema começa quando aquilo que foi recebido deixa de ser um ponto de partida e se transforma em uma prisão. Quando repetimos palavras sem presença, seguimos práticas sem consciência e defendemos ideias que nunca examinamos com verdadeira honestidade. Habitar a espiritualidade apenas como um usuário passivo é limitar a própria alma ao papel de figurante em uma narrativa alheia. É viver dentro de uma casa construída por outras pessoas sem nunca reorganizar os cômodos, sem abrir novas janelas, sem observar quais objetos ainda possuem significado e quais permanecem ali apenas porque sempre estiveram ali. O despertar começa quando reconhecemos que receber um caminho não é o mesmo que caminhar conscientemente por ele. Em algum momento, aquilo que veio de fora precisa encontrar uma forma viva dentro de nós. Precisa ser digerido, questionado, ressignificado e transformado em experiência. Esse processo de retomada não é uma destruição do passado. É uma reestruturação interna do que foi herdado. Algumas crenças continuarão fazendo sentido. Outras precisarão ser compreendidas de uma maneira mais profunda. Algumas práticas ganharão uma nova força quando forem realizadas com presença. Outras talvez precisem ser deixadas para trás, porque já não alimentam a consciência, apenas o medo. Existe uma diferença entre possuir raízes e permanecer imobilizado. Uma árvore viva cresce, ela encontra a luz, ela cria novos galhos, ela oferece novos frutos. Uma espiritualidade viva também deveria permitir crescimento, amadurecimento e transformação. Talvez uma das perguntas mais importantes desse caminho seja esta: como a língua da sua alma tem sido usada? Para repetir fórmulas automáticas ou para dar vazão a uma expressão autêntica do espírito? Existe uma linguagem que aprendemos por fora, mas existe também uma linguagem que amadurece dentro de nós. É possível repetir uma oração sem realmente estar presente nela. É possível participar de um rito sem permitir que ele atravesse a consciência. É possível pronunciar palavras elevadas e, ainda assim, permanecer distante de si mesmo. Mas também é possível realizar um gesto simples com tamanha atenção que ele se transforma em uma verdadeira prática espiritual. Uma caminhada silenciosa pode ser uma prática espiritual. Uma página escrita com honestidade pode ser uma prática espiritual. Uma pausa antes de reagir impulsivamente pode ser uma prática espiritual. Escutar alguém com presença, reconhecer um erro, agradecer por algo pequeno ou atravessar uma dificuldade sem abandonar a própria dignidade também pode ser uma prática espiritual.
O sagrado não está apenas naquilo que parece grandioso por fora. Ele também se manifesta na qualidade da presença que oferecemos aos momentos comuns. A espiritualidade deixa de ser apenas um conjunto de hábitos e passa a se tornar uma forma de habitar a vida. O verdadeiro despertar ocorre quando decidimos não apenas transitar por espaços espirituais, mas instalar neles a nossa própria fala, visão e voz, levando também o nosso mundo, as nossas perguntas, as nossas experiências, as nossas contradições, as nossas cicatrizes, as nossas intuições, os nossos silêncios. Ao acessar o próprio sentir, você deixa de ser apenas um utilizador da fé alheia para se tornar o território onde o espiritual pode se manifestar de forma verdadeira. Isso não significa transformar qualquer sensação em verdade absoluta. Autenticidade não é obedecer cegamente a cada impulso. A busca espiritual exige escuta, reflexão, estudo, humildade e discernimento. Mas ela também exige autoria. Ninguém pode viver a sua experiência interior em seu lugar. Ninguém pode atravessar por você o caminho que conduz ao encontro consigo mesmo. Outras pessoas podem oferecer mapas, ensinamentos e exemplos. Podem compartilhar sabedoria. Podem iluminar trechos do percurso. Mas nenhum mapa substitui a experiência de caminhar. Em algum momento, aquilo que foi recebido precisa deixar de ser apenas uma ideia repetida para se tornar consciência. Precisa encontrar um espaço real dentro da sua vida. Precisa produzir frutos. Caso contrário, continuaremos pronunciando palavras sagradas sem permitir que elas realmente nos transformem. A terra da nossa consciência dá, mas também quer. Ela oferece frutos espirituais, mas exige a presença ativa de quem nela habita. Uma terra abandonada pode permanecer fértil por algum tempo. Porém, sem cuidado, ela começa a ser tomada por aquilo que cresce sem intenção. Crenças repetidas sem reflexão, medos herdados, culpas antigas, hábitos que perderam o sentido, respostas automáticas, palavras que já não possuem vida. Por isso, é necessário visitar o próprio território interior com frequência, observar o que ainda floresce, reconhecer aquilo que precisa ser podado, cultivar o que possui verdade, abrir espaço para aquilo que está tentando nascer. No fim, trata-se de transformar o hábito espiritual em um ato constante de criação. Cada gesto de vínculo com o sagrado pode refletir uma verdade íntima, em vez de ser apenas um eco do passado repetido pelo medo de ir ao encontro de si mesmo. A tradição pode oferecer sementes, mapas e palavras, mas a terra onde essas sementes serão plantadas é a sua consciência. Talvez a espiritualidade mais profunda não seja aquela que apenas repete respostas antigas, mas aquela que nos devolve a coragem de viver perguntas verdadeiras. Que a sua espiritualidade tenha raízes, mas que ela também tenha voz. Quais partes da sua espiritualidade nasceram de uma experiência verdadeira? Compartilhe a sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos sobre filosofia, espiritualidade e autoconhecimento.